que o nosso coração seja visitado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra esta que é martelo que esmiuça a penha, como diz a Bíblia. É uma espada de 2 gumes, penetra aonde o pai não penetra, a voz da mãe não penetra, a voz da consciência não penetra. A Tua voz, através da Tua palavra, tem esse poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Por isso, fala conosco, usa esse tema escolhido para edificar a Tua igreja. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema vencendo as barreiras da vida. O texto que eu li, e nós lemos, foi o dia da unção, da consagração de Davi sendo rei de Israel. Mas aqui é o início do reinado de Davi. Só que para chegar nesse dia da sua unção como rei, ele teve que vencer algumas barreiras dificílimas. Assim como eu e você, temos sonhos, projetos, vislumbramos coisas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas se nós não vencermos as barreiras que a vida nos apresenta, muitos sonhos não serão realizados, muitos projetos não serão alcançados, muitas ideias ficarão apenas no papel, porque as barreiras vieram e nós não tivemos a capacidade de vencê-las. A vida é marcada por desafios, você sabe disso. Nós enfrentamos essas barreiras que tentam nos paralisar, nos parar, nos limitar a fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem promessas para nós, digam todos amém. Mas essas barreiras, se não forem vencidas, nós podemos passar por essa terra e não desfrutar delas. Essas barreiras, elas podem se apresentar de várias maneiras. A barreira da rejeição. Talvez existam pessoas aqui que você foi rejeitado por alguém que você ama, foi deixado de lado, abandonado, abandonada, e isso paralisou você, você não consegue avançar, não consegue dar um passo na frente, porque a rejeição foi tão impactante na tua vida, que isso paralisou a sua alma, o seu coração, e você não consegue se sair dessa paralisia. Tem também a barreira do desprezo, que é uma rejeição mais sutil, mais dolorosa. Pessoas que você esperava que fosse teu parceiro, tua parceira, teu amigo, tua amiga, em um determinado momento começaram a desprezar você. Você tinha uma expectativa enorme em certas amizades ou em certas pessoas, e o que você recebeu em troca, depois de tanto investimento que você fez, foi o desprezo. Se não vencer isso, você vai empacar. Você não vai nem sair de casa para lutar pela vida, se não vencer isso que te aconteceu, que te marcou, te feriu e te machucou. Tem as barreiras também da limitação social. Você mora mal, come mal, está liso, e você não acredita mais que pode viver um tempo diferente. Onde você nasceu, onde você foi criado, a família que você nasceu, o ambiente que você vive, tem limitado você a pensar grande e a sonhar em coisas maiores, porque essas barreiras estão vencendo você. Davi
para chegar a ser um rei de Israel, ao rei de Israel, não foi fácil para ele. Como foi possível Davi, sendo um simples pastor de ovelha, se tornar um rei? Primeiro ele teve que vencer essas barreiras. E quais são elas? São as mesmas que eu tenho que vencer e você também. Porque o que aconteceu com Davi acontece conosco todo dia. E se nós não vencermos essas barreiras, não seremos cabeça, não alcançaremos os nossos sonhos, os nossos projetos. E quais são essas barreiras que nós precisamos vencer, que Davi teve que vencer? A primeira, diga comigo, Davi enfrentou o desprezo da sua família. No verso 11, perguntou Samuel ao seu pai Jessé: vem cá, Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu: não, tem um mocinho mais jovem que está lá no campo, apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O contexto aqui é que Deus manda Samuel na casa de Jessé, que ali um dos filhos de Jessé seria escolhido por Deus para ser rei. E quando Samuel chega e dá a palavra de Deus para aquela família, Jessé chama os seus filhos, os bonitões, os fortes, os mais preparados, aparentemente, humanamente falando. Aí o profeta olhou para os filhos e Deus disse: olha, não é nenhum desses aí não. Aí Samuel diz a Jessé: vem cá, rapaz, não tem outro menino não tem outro filho seu? Porque Deus está falando que não é nenhum desses aqui. Tem, mas é um menino, um garoto, lá cuidando das ovelhas. Nem chamei ele para o jantar. Manda chamá-lo. E o profeta afirma dizendo: nós não nos assentaremos na mesa, não iremos tomar açaí, enquanto esse garoto não estiver aqui. Aí mandaram chamar o Davizinho. Quando ele chega, Deus fala ao profeta: é esse moleque aí. Aí Davi recebe a palavra do profeta Samuel. Podia ter ficado azedo de alma, com a alma dolorosa, amargurada, por ter sido desprezado pela sua família, pelo seu pai. Imagina você, o seu pai querer te esconder. Imagina você, a sua família não querer dizer que você faz parte dela. Que coisa chocante e dolorosa. Mas Davi teve que vencer esse desprezo do seu lar e da sua casa. A segunda barreira que Davi teve que vencer para chegar a ser rei de Israel é que Davi foi desacreditado pelo seu líder, o rei Saul. 1 Samuel 17:33 diz que Saul disse para o Davi, ele disse, olha, o Davi tinha dito para ele: olha, eu vou lutar com esse gigante, já que ninguém tem coragem, eu vou lutar. E o seu rei diz para ele assim: contra os filisteus, você não pode ir pelejar, você é muito garoto. E ele é um guerreiro experiente desde a sua mocidade. Talvez você esteja paralisado na sua vida porque um professor disse que você era burro. O seu pai pode ter dito a você durante a sua relação com ele palavras pesadas que você não acredita mais que pode ser alguém na vida. Talvez alguns aqui teve alguém sob a sua liderança no seu trabalho, ou numa faculdade, em algum lugar que estava acima de você, e essa pessoa simplesmente desacreditou no teu potencial e te deixou de lado. Isso marcou você tão fortemente que os teus sonhos começaram a ser sonhos pequenos, medíocres. Isso machucou você. Isso tem paralisado a sua capacidade de
de exercer o seu potencial. Saul fez isso com Davi. Ele podia ali ter dito ao seu líder: se você não confia em mim, quem é que vai confiar? Quer ver? Eu não vou lutar coisa nenhuma. Se eu tivesse um estímulo do meu rei, do meu líder, até que eu ia enfrentar esse gigante. Já é difícil, imagine ninguém acreditando em mim, especialmente o meu rei, o meu líder. Mas Davi teve que vencer essa barreira de ter sido desacreditado pelo seu rei, pelo seu líder. Em terceiro lugar, a outra barreira que Davi teve que vencer para chegar a ser o rei de Israel. Davi tinha uma condição social limitada, ele era de uma família pobre. Além de ser de uma família pobre, ele não era um destaque na sua família. Ele vivia cuidando das ovelhas do seu pai, e as outras atividades mais importantes não era dado a ele. Então ele era socialmente muito limitado, como talvez você. Você talvez tenha olhado para a sua vida tão de forma pequena, medíocre, que você mora mal, como eu disse, come mal. Você não tem recursos financeiros, você não nasceu numa família rica, tem uma limitação social absurdamente forte sobre você, e você não acredita que Deus possa te colocar por cabeça. Isso está empacando a sua vida. Em quarto lugar, Davi teve que vencer a barreira da sua juventude. Ele era inexperiente mesmo. 1 Samuel 17:42, quando o gigante Golias viu aquele menino, aquele rapazinho ruivo vindo para enfrentá-lo com um cajado na mão, o que é que o gigante falou para ele? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era ruivo, jovem e bonitinho. Esse moleque bonitinho não quer me enfrentar. Ainda traz um cajado na mão. E o gigante falou para ele: tu estás pensando que eu sou um cachorro? Para você vir me bater com um pedaço de pau? Vou te matar, desgraçado. Ele: não vai não, tu não vai não, que o Deus a quem tu tem afrontado vai entregar a tua cabeça na minha mão. Esse é o Davi. Esse é o Davi. Ele teve que vencer a sua inexperiência. Deixa eu te falar uma coisa: não é a sua idade, nem o seu currículo que determina a sua vitória, mas o Deus que você serve. Amém, irmãos? Aplauda Jesus bem forte. O currículo ajuda, a dedicação ajuda, mas sem a bênção de Deus, tu não vence esse gigante. Se a gente não vencer essas barreiras, vão acontecer dentro da gente praticamente três coisas. A primeira, nós iremos ter uma identidade ferida. A gente vai ficar ferido. Quando você encontrar alguém que trata mal as pessoas, pessoas sisudas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, é porque essas pessoas são feridas, machucadas, bateram tanto nelas, a vida lhe machucou tanto que ela azedou, a sua identidade foi ferida. Se Davi não tivesse vencido o desprezo da família, o desprezo do seu líder, ele não teria um coração preparado para ser rei. Tem muita gente hoje que está com a sua identidade ferida, te deram tanta pancada durante a sua vida, que você é uma pessoa difícil. Existem pais hoje que espancam seus filhos porque foram espancados pelo seu pai. Ele é difícil, o cara está todo amargurado por dentro, machucado por dentro, porque ele não venceu a barreira do desprezo, da falta de cuidado, de amor de um pai doido que ele teve. Eu vi nessa igreja, era uma outra igreja menor,
Uma mãe descendo com seu filho na escadinha, a filha, e ela tropeçou a menina e se machucou, ralou o joelhinho dela. Eu estou vendo a cena, estou pensando que a mãe, minha filha, deixa eu lhe ajudar. Não, na medida que a menina foi caindo, ela foi, sua moleca, vuap! Uma mãe dessa apanhou muito, toda machucada. Mas Deus te trouxe aqui para sarar sua alma, em nome de Jesus, para sarar sua alma. Receba a cura em nome de Jesus. Se a gente não vence essas barreiras, os nossos sonhos são paralisados, a gente para de sonhar, como eu disse. Esse desprezo que a gente recebe na vida de pessoas que machucaram a gente, tem o poder de congelar os nossos sonhos, se a gente não ficar ligado. Você para de sonhar, te desprezaram tanto, te machucaram tanto, que você para de sonhar, você não acredita mais que pode ir além. E a terceira coisa é a amargura. A pessoa fica uma pessoa amargurada, machucada, extremamente difícil, ela não dorme bem, não come bem, vive mal-humorada, mal-humorado, com aquela cara de mal-vindo. Sabe aqueles irmãos com a cara de mal-vindo? Ele apanhou muito, irmão, sofreu muito na vida, por isso que ele é assim, difícil, porque a alma dele está ferida demais e fica amargurado. Mas nós somos agora uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Receba o bálsamo do Espírito Santo na sua vida hoje, e seja curado em nome de Jesus. Ele vence essas barreiras. De que forma? Como é que Davi conseguiu? Não foi fácil, pensa um pouco. O seu pai falar para você: rapaz, não acredito em você, porque além de eu não acreditar em você, eu nem te dou oportunidade de vencer na vida, nem te chamo para os jantares da vida. Imagina um filho ouvir isso do pai: poxa, pai, o senhor não me chamou para o jantar? Não, não te chamei não, porque tu é um moleque que nem contava contigo. Já pensou você não ser contado pelo seu pai? Como é que ele conseguiu se livrar do desprezo do seu líder, do rei? Ninguém queria lutar, todo mundo frouxo, com medo. Ele fala: rei, eu vou. Isso não tem condições, menino. Ele podia ter paralisado a alma de Davi. Esse filme, que Davi era um homem que buscava agradar a Deus, o negócio dele é agradar a Deus. Tem alguns irmãos da manhã que o negócio dele é pecar. O diabo não precisa nem tentar mais o cara, que o cara acorda querendo pecar. E quando a gente vive com esse estilo de vida, a bênção de Deus não virá sobre nós. Quem quer a bênção de Deus na sua vida aqui? Então Davi tinha esse coração que buscava agradar a Deus. O favor de Deus acompanha quem vive para agradá-lo. Diga essa frase: o favor de Deus acompanha para quem vive a agradá-lo. Às vezes você passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro querendo impressionar o homem, querendo ser aceito, fazendo de tudo. E para Deus você não tem esse mesmo empenho. Davi venceu as barreiras e deixou de ser um pastor de ovelha para ser o rei de Israel, porque o negócio dele é querer agradar a Deus. O cara acordava: eu vou louvar o Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou agradar esse meu Senhor. Então, se você deseja vencer as barreiras que a vida te apresenta, busque a Deus em oração. Tenha agenda para dobrar os seus joelhos e orar e buscar ao Senhor. Volte a ler a Bíblia, a conhecer as Escrituras, a conhecer a palavra de Deus. Volte a jejuar, volte à sua célula,
não falte à igreja por qualquer motivo, agrade ao Senhor, que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Davi venceu essas barreiras pesada, porque ele tinha esse coração que buscava agradar a Deus. Segundo, repitam por gentileza: Davi tinha um coração inteiro, fale forte, inteiro, mais forte, inteiro para Deus. Ele não tinha um coração dividido, uma semana quer orar, outra semana quer se mandar, uma semana vem para a igreja, outra semana falta da igreja, uma semana se importa com Deus, de agradar, outra semana não está nem aí para ele. Davi não, ele tinha um coração inteiro para Deus. Em 2 Crônicas 16, 9, olha o que diz a Bíblia: o Senhor porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se você deseja vivenciar as vitórias sobre as barreiras da vida, seja inteiro dele. Infelizmente, nós temos muita vida cristã fraca, um cristianismo muito aguado. Ontem eu chorei, que eu assisti novamente o filme O Apóstolo Paulo, que tem na Netflix. Aquele filme mostra quanto era difícil ser um cristão naquela época em Roma. Os cristãos eram perseguidos. Nero mandou matar os cristãos, pendurar nos postes e queimá-los vivos. Nero dava festa, espetáculos com os leões, para devorar vivos os cristãos. O preço para ser cristão era muito alto naquela época. Hoje existem cristãos que se desviam porque a namorada deixou ele: não vou mais para a igreja, dancei. Quando o Remo perde, o Paysandu perde, o pessoal não vem para a igreja, as pessoas vêm para a igreja. Olha o nível de cristão que nós temos hoje. Perdi o emprego, não quero mais saber de Jesus. Olha o nível de cristianismo que nós temos hoje. Davi era um homem inteiro para Deus. Davi foi perseguido por Saul. Saul tentou matá-lo várias vezes, jogou lanças para matá-lo, encravar no peito de Davi várias vezes, mas Davi nunca deixou de servir a Deus. Tem gente que, se chegar no mês de julho, ele se desvia, ele não consegue pegar um sol na praia, que ele enlouquece. Está lá pegando sol, que é uma bênção. Passamos uma semana na praia, eu e a Mônica, uma bênção. Mas tem irmão que o sol bate na muleira, ele vai endoidando, dá amnésia. Quem sou eu? Onde estou? Sabe quem você é? Você é um servo do Deus vivo, uma serva do Deus vivo. Honre a Deus, honre a Deus. Terceiro lugar, repitam por gentileza: Davi era sincero diante de Deus. Aqui é uma página triste na vida de Davi. Davi estava no palácio, e era tempo de guerra. O seu exército estava no campo de batalha, e ele deveria estar lá, mas ele resolveu não ir. Ficou no palácio, para lá e para cá, vendo o jogo, Instagram dele, sem fazer nada, o pau torando lá na batalha, o rei não estava lá, e ele lá, de uma forma completamente relapsa para um rei. Aí ele vai no pátio do palácio,
deu uma espreguiçada. Aí quando ele olhou assim, uma mulher linda tomando banho. É claro que não tem nenhuma assim aqui, mas tem mulher, meu amigo, que não é fácil. Que aquela mulher estava tomando banho perto do pátio do rei? Será que ela não sabia que o rei estava lá? Sabia, que ela sem vergonha. E o rei Patife olhou, cada mulher, era rei, mandou chamá-la, ela veio, deitou com ela foi embora e mandou o recado para ele depois de um tempo. E Davi, estou grávida. Disse, caramba, estou grávida. Ai meu Deus, e agora? Já sei. Vou chamar o marido dela, lá do campo de batalha, Urias. Chama Urias. Lá vem Urias. Vai para tua casa descansar. Tua mulher está te esperando. Disse, eu não vou não. Você é o meu rei. Vou ficar aqui na porta do palácio para guardar o senhor. Não, rapaz, vai, não vou não. Não posso deixar o senhor. Vai, não vou, não foi. Aí Davi, deu errado. O que é que eu vou fazer? Fez uma carta. Disse, olha, Urias, já descansasse muito. Entrega essa carta lá para o comandante do exército. Leva para mim. Pois não, rei. Aí levou a carta. Quando o comandante leu a carta, Urias não sabia de nada. Sabe o que estava escrito na carta? Põe esse cara na frente da batalha, que eu quero que ele morra. Que coisa mais triste, horrorosa. Diga comigo, um abismo, mais forte, um abismo chama outro abismo. Se você está num abismo, é melhor ficar só nesse e resolver a parada. Sai daí, sai desse abismo, porque virão outros. Aí o Urias morre. Além dele ter cometido o adultério, ele mandou matar o marido da Batseba. Aí Deus manda o profeta Natan falar com ele. Natan chega como quem não quer nada. Olha, não vou nem acelerar a mensagem que está chovendo. Então, fica aí. Presta atenção. Aí o Natan chega, rapaz, tem uma historinha para te contar. Pode contar, profeta. Olha, um viajante passou, deu vontade dele comer, parou numa casa e veio o dono, que tinha muitos animais cevados para fazer um churrasco. Eu estou só parafraseando. E esse cara buiado, cheio de animais, em vez de pegar o animal dele e fazer um churrasco para o viajante, ele foi na casa do vizinho que só tinha uma ovelhinha, um animalzinho, e roubou e ofereceu a comida para o viajante. O que é que se faz com um homem desse, Davi? Esse homem tem que morrer. Tu és o homem. Quando Davi escuta a palavra do profeta, ele poderia ter mandado matar o profeta. E o que é que Davi faz? Verso 13. Coloca aí. Então disse Davi ao profeta Natan: vacilei, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. A partir daí, a vida de Davi se torna um inferno, porque Deus perdoa, mas as consequências Davi teve que lidar com elas. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que a Bíblia chama o Davi como homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi um homem perfeito, nunca foi, e longe disso. Mas Davi, quando errava, ele reconhecia o seu erro e se arrependia diante do seu Deus. Ele era um cara sincero, ele não intocava as coisas depois que Deus o confrontava.
Ele não fez de conta que não era com ele. Ele podia ter mandado o profeta embora, mas ali ele se quebranta e se arrepende. E o profeta diz para ele: porque tu te arrependesse, tu não vai morrer. Vai penar um pouco, mas não vai morrer. Olha aqui para mim. Seja sincero, sempre na presença de Deus. Não tente não tocar no assunto. Não tente achar que Ele não sabe do que está acontecendo, porque Ele sabe. E Ele sabe que quer te ajudar. Ele sabe que quer te libertar. Ele sabe, Ele quer te curar. Mas para isso, é necessário a sinceridade na presença de Deus. Por último, Davi venceu as barreiras da sua vida, porque Davi era fiel, repito essa frase, nas pequenas coisas. Davi disse ao seu pai: eu quero ir para a guerra, eu quero ir com meus irmãos para a guerra. Disse: não, você não se garante, rapaz, fica aí comigo, não vai não. Aí teve um dia que o pai dele disse para ele assim: Davi, vai levar comida para os teus irmãos. Diz o verso 20, de 17 e 20: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, se organizou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Digam todos amém. Ele podia ter dito ao seu pai: não, já que eu não vou ser um guerreiro, eu não vou ser funcionário do iFood, não vou levar comida para ninguém. Mas ele foi fiel nas pequenas coisas. Se você quer ser grande nessa terra, seja fiel nas pequenas coisas diante de Deus, que esse Deus vai te honrar e vai te tirar da cauda e vai te colocar por cabeça, em nome de Jesus. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Quem é fiel no pouco, Deus vai confiar você muito. Tem gente aqui que não é dizimista, porque ganha pouco, achando que por causa disso, você não deve ser dizimista. Isso é um grande erro. Se você for fiel no pouco, Deus vai te confiar muito na sua mão. Tem gente aqui que entrega para Deus o resto do seu tempo. Tem uns irmãos que não vieram hoje, eles dizem assim: o marido fala para a mulher: amor, domingo, tem algum aniversário hoje? Não tem não? Não tem. Tem algum clube para a gente passar o dia lá com as crianças? Não, hoje está chovendo, está tudo fechado. Ah, é? Tem algum jogo? Não tem jogo não. Ah, então bora para a igreja. Tem gente que só tem essa devoção a Deus quando não tem nada para fazer. E tudo isso Deus vê, tudo isso Deus percebe quando Ele é colocado para trás das nossas prioridades. Davi era pastor de ovelhas, e lá ele honrava a Deus, lá ele construiu uma relação de adoração ao Senhor, lá ele teve experiências maravilhosas com Deus, sendo pastor de ovelhas. Teve um dia que um leão e um urso atacaram as ovelhas do seu pai, e Davi se lançou contra esses animais ferozes e venceu e matou os dois. Olha aqui para mim, imagina Deus vendo isso. Olha meu servo, olha como ele defende as ovelhas. Se esse rapaz tem essa coragem para defender bicho, imagina ele sendo o rei do meu povo.
ele é um homem ideal para ser o rei do meu povo. Às vezes você está numa posição tão pequena, e lá não demonstra essa fidelidade, essa garra que Davi manifestava quando era apenas um pastorzinho de ovelha. Ele vence essas barreiras, se torna o rei de Israel, e até hoje, eu já fui em Israel várias vezes, até hoje Davi é celebrado em Israel como sendo o maior rei da história de Israel. Que o seu coração era de Deus, inteiramente de Deus. Eu não sei qual é o nível de fidelidade e de dedicação que você está com Deus. Se você percebeu na mensagem que Deus falou com você, que você precisa fazer uns ajustes com a sua relação com Ele, de oração, de Bíblia, de falar do amor dEle para trazer as pessoas para o Evangelho, sua relação com o dinheiro, sua relação com o seu tempo, sua relação de prioridades. Se você percebeu que Deus falou com você, corrija isso, porque Ele te ama tanto que te trouxe aqui para você ouvir isso.